Pastor Gideão Santos, trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo de número 127. Salmo 127 é considerado também o salmo da família. O 127 e o 128. Vamos estar meditando nesta noite no salmo de número 127. Dos irmãos que estão aqui nesta noite, quantos que estavam no domingo passado? Levante a mão, só para me ver algo. Ah, maravilha. Muitos irmãos estão hoje e não puderam estar no domingo passado, mas que bom que você veio hoje. Glória a Deus por sua vida. Maravilha. Podemos ler, queridos, salmo de número 127. Eu estou aqui hoje com a Almeida Revista e Corrigida. Coloca no telão Almeida Revista e Corrigida hoje, por favor. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Verso 3: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Repito o verso 4: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu quero que toda a igreja leia comigo o verso de número 4, que será o ápice da meditação nesta noite. No 3, todos nós lemos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Ficou bonito, hein? Mais uma vez. 1, 2, 3. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amém, queridos irmãos. Podeis assentar. Redobra a sua atenção para você entender o que Deus tem para nós nesta noite. O Salmo 127, queridos, de início aqui a nível de conhecimento, ele é atribuído ao rei Salomão, filho do rei Davi. Todos nós sabemos que o apogeu da nação de Israel, e digo isso porque o Novo Testamento, o Antigo Testamento, é em torno da nação de Israel, do povo de Deus chamado israelitas. Abraão, Isaac, Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó teve 12 filhos e seus 12 filhos naturalmente se transformou nas 12 tribos. É o povo de Deus no Antigo Testamento e são sombra do Novo Testamento. Os salmos especificamente são cânticos, mas são também proféticos. E o apogeu da nação de Israel foi aproximadamente no ano 1000 e 1030 antes de Cristo, no reinado onde as nações ainda, as tribos ainda eram unidas. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi, e depois 40 anos reinou Salomão. Saul foi o início de tudo. Seu reinado começou bem, terminou do meio para frente muito mal, porque ele desobedeceu, fugiu da vontade de Deus. Davi inaugurou Jerusalém, a capital, juntou todas as nações, juntou todas as tribos, unificou tudo. Davi venceu todas as guerras e passou para o seu filho Salomão um reinado de paz. O reino de Salomão foi um reinado de paz durante 40 anos, porque o seu pai Davi venceu todas as guerras. E Salomão teve o apogeu dos apogeus da nação de Israel, foi no período de Salomão, um período de paz, de riqueza
extrema, de muita abundância. É este rei Salomão que é o escritor, não falamos autor, porque o autor de todo texto bíblico é Deus, e todos, aproximadamente 40 escritores, que é os que escreveram os textos sagrados, texto bíblico, são homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso falamos escritores e jamais autor, porque o autor é Deus. O Espírito Santo que inspirou o rei Salomão, e ele escreve o Salmo 127, conhecido de todos nós, e todos nós conhecemos esse salmo da família, que começa nos falando uma verdade: se o Senhor não edificar a casa. Então, existe um verbo aqui logo na primeira frase do verso 1 do Salmo de número 127, que é o verbo edificar, que é sinônimo de construir, e nos remete então à primeira meditação ou reflexão para nos aprendermos aqui nesta noite. Na vida, você tem uma escolha: ou você é construtor, ou você é destruidor. O que você está fazendo com a sua vida? Deus nos chamou, Deus nos colocou nessa terra, e estou falando agora do chamado universal. Você não nasceu à toa, nós não nascemos sem propósito, nós não somos meramente frutos de uma relação íntima do pai, você não é meramente fruto de uma relação íntima do seu pai e da sua mãe, não. Você é alguém projetado por Deus para esse tempo, para essa época, para ser um construtor. É bem verdade que é mais fácil destruir do que construir. Todos nós lembramos, 2017, acho aproximadamente, não lembro bem o dia, mas maio de 2017, cheguei aqui na porta da igreja, mais ou menos umas 7h35, como sempre, cheguei atrasado, pastor Zacarias e pastor Elias chegam antes de mim, e eles estavam, e nós encostamos do outro lado ali, e uma construção que tinha antes aqui, poucas horas, foi ao chão, demolimos, e estamos ainda lutando para construir o que foi demolido há 6 anos atrás, 6 para 7 anos atrás, porque 7, né, 2017 para 24, 7 anos já. Então, queridos irmãos, porque destruir é mais fácil do que construir. Então, não pega os atalhos da vida, não vamos pelas facilidades da vida, porque não existe vida fácil. Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chamou para construir, Deus nos chamou para edificar. Não estou dizendo, vocês são inteligentes, que todo mundo aqui tem que virar construtor, construção civil, não. Eu estou dizendo de construções desafiadoras, que nós precisamos nos dias atuais, pela qual Deus nos chamou para todos nós para fazermos, construirmos o que? A primeira construção da sua vida que você precisa fazer é a construção da sua família. A nossa primeira construção é da nossa família. Obviamente, construído nossas famílias, nós também somos cooperadores nesse grande edifício de Deus chamado Igreja do Senhor. Então nós temos a responsabilidade de construir famílias, nós temos a responsabilidade de ser parte da construção do edifício do Senhor, chamado Igreja de Jesus, na qual Jesus, Ele próprio, o dono dela, é o cabeça. Construir é desafiador, pois tem uns que preferem destruir. Jesus foi carpinteiro. A profissão de Jesus, nós sabemos, Jesus 100% homem, era carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3, eles olharam para Jesus e disseram: não é este o Jesus, o carpinteiro, irmão de Judas, irmão de José, irmão de Tiago, não estão aqui conosco todas as suas irmãs? Diz a Bíblia em Marcos capítulo 6 e 3, Jesus era carpinteiro. E eu gosto de falar que Jesus era carpinteiro. Deixa eu abrir um parênteses e dizer, porque na sua profissão aqui na terra, Jesus sendo 100% homem, ele foi carpinteiro, diz a Bíblia, Marcos 6 e 3, mas a maior construção que Jesus fez como carpinteiro, meu irmão, não foi na carpintaria em Nazaré. A maior construção que ele fez foi da humanidade até ao céu. Ele construiu a maior ponte de acesso que tinha, que transporta a cratera chamado pecado. Por isso que fala, Jesus é o caminho, é através dessa ponte, Jesus, que nós podemos ser salvos. Glória a Deus por
por isso. Jesus construiu essa ponte. Jesus disse, está escrito em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, quando ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas é sobre essa pedra aqui, esse fundamento, eu edificarei, vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Romanos capítulo de número 15 e o versículo de número 20, Paulo fala sobre esta construção. Olha o que diz em Romanos capítulo 15, versículo 20: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo está falando da construção da igreja. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 11 a 17, vai prestando atenção aí, meu irmão, vai alimentando da palavra aí, para quem gosta de Bíblia. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 11 a 17, disse: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está exposto, o qual é Jesus Cristo, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de outro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Paulo está falando aí sobre a recompensa, o galardão daqueles que estão edificadores da obra de Deus, a obra de Cristo. Eu estou citando esse texto para dizer, mostrar biblicamente sobre o construir, sobre o edificar. E a primeira reflexão nesta noite do Salmo 127 é: pensa com você mesmo, você tem sido construidor ou você tem sido destruidor? Tu tem construído, edificado, ou tu tem destruído? Já disse e repito, muitos preferem destruir. E como que se destrói? Como que as pessoas estão se destruindo, ou destruindo as pessoas nos dias atuais? Estão destruindo sonhos, projetos, lares, famílias, ministérios ou vidas. Como? Através da subestimação, através da crítica, atacando, procurando falhas. Mas nesta noite, meu irmão, a palavra de Deus inicial para a nossa vida é: vamos construir vidas, vamos construir famílias, vamos construir igreja, vamos construir, que naturalmente ao construirmos vidas, famílias, igreja, teremos uma sociedade melhor. Olhe, a sociedade, o mundo, meu irmão, a harmonia no mundo, uma sociedade melhor, perfeita nunca teremos, só quando Jesus vier governar, mas melhor passa pela construção nossa, passa pelas nossas mãos, passa pela igreja, uma igreja melhor. Olha só como é que é um efeito dominó. Uma sociedade melhor passa por uma igreja melhor. A igreja só vai melhor, só saudável, se as famílias estiverem saudáveis. A igreja só será forte se a família estiverem forte e saudável. A nossa família, a minha família, os que moram comigo dentro do meu lar, minha família é específica, porque existem dois aspectos de família. Eu, na família do pastor Zacarias, eu sou filho, agora eu sou o complemento, o coadjuvante. Na família, desde há 16 anos atrás, quando eu casei com a irmã Débora está viajando, é ruim ficar sem esposa, viu, pastor? Desde ontem cedo, mas tá bom. E queridos, a família pela qual eu venho formando há 16 anos, que começou com a união minha com a Débora há 16 anos atrás, e veio o Gideão Júnior, veio o Davi, Lucas, nela eu sou protagonista. Você está entendendo? Todos nós temos duas famílias, uma que nós somos coadjuvante, outra que nós somos protagonista. Então escute, uma sociedade melhor passa por uma igreja forte e saudável. Uma igreja forte e saudável passa pelas famílias saudáveis. E uma família melhor, uma família forte e saudável no caso da minha, passa por a minha vida está sendo construída saudavelmente. Quem está entendendo aí pode dar um amém, pode dar um glória a Deus aí. Escute, este prédio aqui, ou qualquer outro prédio que tu vê aí, ele é construído com tijolo, com ferro,
com cimento. Esses são os ingredientes de uma construção. Mas as nossas vidas, famílias, igreja e a sociedade, esta construção não é feita, os ingredientes dessa construção não é com ferro, não é com tijolo, não é com areia, bloco, cimento, não. Os ingredientes dessa construção precisam ser com verdade, com amor, com dependência e, acima de tudo, com a ajuda do Senhor. Coloca o ingrediente da verdade, da veracidade na tua vida, no teu casamento, no teu lar. Coloca uma dose a mais de amor. Se acabar o cimento, tu pede aí no depósito mais perto, faz uma onde está mais barato, e rapidinho chega o cimento, chega a areia, chega o tijolo, chega o bloco. Mas nesta noite, leva para a tua casa um pouco mais de veracidade, um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de dependência, e um pouco mais de dependência, acima de tudo, do Senhor, para que a tua vida seja construída melhor, para que haja harmonia no teu casamento, na tua casa, na tua família, automaticamente na igreja e na sociedade por onde passarmos. Tem alguém que entende essa palavra? Pode dar um brado de glória a Deus nesta noite. Então, o primeiro desafio, verso 1, é nós construirmos, e você decide, você quer ser um construtor ou você quer ser um destruidor? Meu irmão, para de destruir, abandona a subestimação, a crítica, os ataques, as falhas. Vamos construir. É mais difícil, é mais demorado, mas é recompensador. Aleluia. Deus nos chamou para ser construtores. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Olha só, o texto está dizendo intrinsecamente sobre o construir. Tem alguém construindo, tem alguém edificando, tem alguém projetando, tem alguém criando. Em vão trabalha os que edificam, porque está falando da dependência. Faça aquilo que tu pode fazer, com todas as tuas forças, com todo o teu empenho, com toda a dedicação, mas saiba sempre, tenha em mente, que só seu esforço não é suficiente, precisa da dependência de Deus. Aleluia. Então diga assim comigo nesta noite: eu preciso de construir, de ser um construtor, mas também preciso de proteger o que eu tenho construído. A segunda palavra que nós vemos aqui é sobre guardar. Primeiro é edificar, a segunda é guardar. A primeira eu disse que é? Ih, só tem meia dúzia aqui. A primeira é? E a segunda é? Porque não adianta você construir se você não proteger aquilo que tem construído. Não adianta você edificar se tu não guardar aquilo que tem construído. Tem muita gente que está lutando aí, construindo a sua vida, a sua família, mas não tem protegido. E como as famílias têm sido atacadas nos últimos dias, nos últimos tempos, porque não dizemos nas últimas décadas. Mas a palavra de Deus está nos orientando nesta noite. Edifica, construa a tua vida, tua família, igreja, uma sociedade. Porém, fique de olhos abertos, trabalhe como Neemias trabalhava. Isto mesmo, edifica, mas guarda, proteja aquilo que tu tem construído, aquilo que tu tem edificado. Guardar é essencial. Como construir? É protegermos o que construímos. A Bíblia diz em Neemias capítulo 4, versículo 17 e o versículo de número 18. Olha o que diz a Bíblia no livro de Neemias capítulo 4, versículo 17 e 18. Pastor, é estudo bíblico? Pode ser, meu irmão. O importante é você aprender a palavra de Deus. Neemias capítulo 4, versículo 16, versículo de número 17 e o versículo de número 18. 17 diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra mão tinha
armas, porque edificava o muro com um, levantou os Sambalates, os Tobias, para impedir a construção do muro de Jerusalém. Só que Neemias, dirigido pelo Espírito Santo, ele edificava e protegia. Levante a tua mão aqui. Nesta mão tu pode ter as armas, melhor dizer, nesta mão tu pode ter a ferramenta da construção. Nesta mão a ferramenta para construir mais verdade e amor, para construir tua vida, tua família, a igreja. Mas na mão esquerda, agora levanta as duas. Agora na mão esquerda, tu pode ter a arma para proteger aquilo que você tem construído. Ei pai, ei mãe que está aqui nesta noite, construa o teu lar com verdade, com amor, mas também proteja dos ataques infernais, dos ataques malignos. Aproveita que tu está com a mão levantada e pode dar um glória a Deus, e peça a Deus sabedoria, peça a Ele armas espirituais de ataque e de proteção, para que aquilo que tu construir esteja protegido. Se tu concorda, dá um brado de glória a Deus nesta noite. A espada é a pá. A espada e a pá, melhor dizendo, a espada protege, a pá edifica. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos de lutar contra o pecado. Se não protegermos o que estamos construindo, seremos insensatos. Não seja um pai insensato, não seja uma mãe insensata. A Bíblia diz, Provérbios 14:1, esse verso todos nós sabemos de cor e salteado. Às vezes tu não lembra onde está escrito, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. As suas mãos não podem estar vazias. Eu preguei aqui alguns dias atrás, que nas suas mãos precisa de ter azeite, você lembra? As suas mãos precisam de ter armas de ataque, na sua mão precisa de ter ferramentas para a construção, mas nas suas mãos também precisa de ter armas para defender a tua casa, defenda o teu casamento, defenda o teu filho. Não é defender as coisas erradas do filho e da filha, não, é defender do pecado, do mal, da maledicência, dos ataques do mundo, para que eles continuem, para que a tua casa continue sendo construída e sendo guardada. Quem recebe essa palavra, Deus te dá na tua mão armas para a construção, mas te dá também armas para a proteção. O inimigo não vai destruir a tua casa. Quem está crendo recebe essa palavra. O inimigo não vai destruir o teu casamento, não vai destruir o teu lar, não vai destruir as famílias, não vai destruir a igreja, porque na nossa mão estamos como Neemias. Tem pá, mas tem espada. 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 Receba aí, pá, e recebe a espada para proteger a tua casa. Aleluia, pá e espada. Pá e espada. Constrói com uma e defende com outra. Constrói com uma e defende com outra. Pá e espada. Pá e espada. Então o texto está nos ensinando primeiro sobre a construção. Diga comigo assim: eu preciso de construir. Eu vou falar, os irmãos, diga construir é a primeira palavra. Depois, se você quiser anotar, e fique à vontade. Depois é proteger. Construa, mas proteja. A primeira palavra do Salmo 127 é... Diga construir. A primeira palavra é construir. Mas você também precisa de proteger aquilo que tu tem construído. Tua vida, tua família, igreja, sociedade, tudo aquilo que te envolve. Construa, mas também proteja, guarda. Terceira palavra que nos remete o Salmo de número 127. Quem está entendendo aí, diga amém. Se o Senhor não edificar a tua casa, não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pastor, o texto está falando de que é o Senhor que guarda. Sim, meu irmão, volta a repetir. É a soberania de Deus, não te isenta da responsabilidade humana. Faça aquilo que tu podes fazer. Se lá na tua casa física, se tu pode pôr alarme, cerca elétrica, se tu coloca lá câmera de proteção, maravilha. Quando você sabe que é assaltante, quando quer assaltar, nem isso
isso resolve, mas faça a sua parte. Se formos olhar e jogar a responsabilidade tudo para o Senhor, tu não precisa nem destrancar a casa, então não faça tudo que tu podes fazer, faça aquilo que está ao seu alcance e descansa no Senhor. Esse é o terceiro ensinamento: construa, proteja. Só que a terceira palavra é desfrute daquilo que tu tem construído, daquilo que tu tem protegido. Onde está isso no texto? Está logo no verso a seguir: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Está falando, tu tem que construir, tu tem que proteger, mas tu não tem que morrer de ansiedade, tu não tem que ficar perdendo os cabelos da cabeça por causa de preocupação excessiva, com medo de passar fome, desempregado, ou das coisas saírem do controle. Não, meu irmão, descansa, aprenda a desfrutar das bênçãos que Deus tem te dado, aprendam a desfrutar da vida. E a Bíblia nos fala dessa forma, meu irmão. Olha o que o mesmo Salomão, eu disse no início que Salmo 127, o escritor dele é Salomão, e depois você pode ler com mais tempo, não vou ler aqui pela exiguidade do tempo. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 10, Eclesiastes capítulo 9, versículo 7 ao versículo 10, Salomão está nos ensinando isso, a viver a vida, a desfrutar das bênçãos que Deus tem nos dado aqui nessa terra. Tu corre de segunda a segunda, tu trabalha de domingo a domingo, e tu não está parando para apreciar, para desfrutar das bênçãos que Deus tem te dado. Talvez nós reclamamos demais. Tu reclama da esposa, mas não esquece que tem gente que nem casou ainda, ou que morreu até sem casar. Tu reclama do marido, mas não esquece que tem irmã aí que está doida para ter um marido. Tu reclama dos filhos, mas tu esquece, talvez os seus filhos podem ser rebeldes, pode estar trabalho, mas agradeça a Deus pela vida dos seus filhos, porque tem gente que está pagando caro, inseminação artificial, querendo ser pai, querendo ser mãe a qualquer custo, e não consegue. Então agradeça pela bênção da paternidade, pela bênção da maternidade. Você reclama do teu pai, você reclama da tua mãe, mas não se esqueça que tem dezenas, centenas e milhares de pessoas, de crianças no orfanato, que quando chega alguém para olhar, o olho até brilha, como diz: adota eu, porque eu não tenho pai, não tenho mãe, porque quando nasceu, não, o pai já tinha morrido, a mãe tinha perdido, não conheceu o pai, não conheceu a mãe, não conheceu os seus familiares, não conheceu o avô, não conheceu a avó. Então aprenda a agradecer mais e a reclamar menos, a desfrutar mais e a discutir menos das bênçãos que Deus tem proposto na tua casa, no teu lar e na tua família. Quem recebe essa palavra nesta noite e é grato por isso, dê um glória a Deus de gratidão nesta noite. Aleluia, aleluia. Construa, proteja e desfrute. Diga comigo. Isso, tem gente que está cansado já, e eu estou animado para pregar. Vamos lá? Não, diga mais forte, você não jantou, mas eu também não. Vamos lá, 1, 2, 3. Construa. Isto, o Salmo está nos ensinando a construir, a proteger e a desfrutar. Mas a quarto ensinamento que nós temos no Salmo de número 27 é o desafio de preservar. Desafio de preservar. Davi teve muitas falhas como pai, todos nós sabemos. Davi se ocupou muito com o reino e esqueceu da paternidade. A tua família foi um desastre. Se tem alguém que é um péssimo exemplo como pai na Bíblia, é Davi. Eu já preguei aqui já há algum tempo atrás, né, sobre o desastre de Davi como pai. Mas ainda no final da vida, Davi, ele conseguiu algo que Salomão depois não conseguiu. O que Davi conseguiu? Davi conseguiu preservar, ou seja, passar o reino para Salomão. E Salomão teve sucesso no seu reinado, fazer uma transição. E a Bíblia nos fala em vários conselhos que Davi dá ao seu filho Salomão. Salomão, quando passa para Roboão, aí vamos entrar numa discussão, não sabemos se a falha foi de Salomão ou foi de Roboão, mas Roboão se perdeu todinho, e aí a nação de Israel se dispersou, houve divisão, quando Roboão, filho de Salomão, assume
a liderança do povo de Deus, o reinado de Israel. Mas eu estou dizendo aqui sobre um desafio que é preservar. Nós precisamos de construir, nós precisamos de guardar, nós precisamos de construir, guardar. Qual que é a terceira coisa? Até esqueci aqui. Desfrutar, construir, guardar, desfrutar. Às vezes esqueço mesmo, não estou fazendo brincadeira não, porque aqui a velocidade da mente aqui não é fácil não é, pastor? Então eu estou aqui com a colinha aqui, tá? Com o meu esboço aqui. Nós precisamos então de construir, precisamos de guardar, precisamos de desfrutar. E verso de número 4, Salmo de número 127, verso de número 4 está dizendo, verso de número 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A maior herança que você tem não é aquela que talvez possivelmente o teu pai tenha deixado para você. A maior herança que você tem, não estou falando nem de coisas materiais, não é no legado, o ensinamento do seu pai, pode ser também, mas de acordo com o Salmo 127, a maior herança que nós temos é do Senhor. E qual é? É os filhos que o Senhor te concede. Isto é a maior herança sua. Pai, mãe, são os filhos do Senhor. Então nós precisamos de preparar nossos filhos, a geração posterior a nós, a geração futura, para herdar o que construímos e dar continuidade àquilo que nós começamos a construir. Já é provado que é uma geração, há uma construção financeira muito excepcional, extraordinária. Na terceira geração já se perde aquilo que a primeira conseguiu. Isso é comprovado. Se há uma geração bem sólida, que trabalhou, que teve sucesso nos negócios, no empreendimento, aí a segunda, o negócio começa a capengar. Na terceira ou quarta, já volta a estaca zero de novo. Pesquise sobre isso. Isso é um triste relato. Agora é desafiador nós passarmos mais do que a herança financeira, do que bens materiais, é fazer essa transição de continuação, de continuidade, construir as gerações futuras. Precisa dar continuidade às famílias, à igreja, à cidade, à nação. Olha o que diz o Salmo de número 78, no versículo de número 4, Salmo 78 e 4 disse: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Salmo de número 145 e o versículo de número 4, a Bíblia disse: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proeza. O que o Salmo está dizendo? Continuidade. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, nos primeiros versículos, ele disse: uma geração vai, outra geração vem, mas o Senhor permanece para sempre. É desafiador passarmos para a próxima geração a continuidade, o legado do que construímos, do que guardamos, do que desfrutarmos daquilo que construímos. Então a quarta palavra é preservarmos. Os filhos são preciosos, é uma herança, e fazem do lar um lugar repleto de tesouros. E aí, meus irmãos, para quem está me acompanhando, para quem ainda está com disposição para ouvir a palavra de Deus, para quem ainda está com sede, está gostando da palavra e está alimentando, vamos para o versículo 4. Se os filhos são herança do Senhor, é o nosso galardão, e nós temos esse desafio de construir, desafio de guardar o que construímos, desafio de desfrutar daquilo que construímos. Em quarto, preservar, passarmos para as outras futuras gerações o que construímos, o que guardamos, protegemos, e aquilo que desfrutamos, para que haja uma continuidade. Ei, depois que você morrer, daqui 100 anos, porque daqui 100 anos nenhum de nós estará aqui mais, depois que tu for para a eternidade, se Jesus não voltar, aquilo que tu construiu, aquilo que tu fez, pensa, não pode voltar à estaca zero, não pode retroceder. Tudo na tua vida, a tua família, a tua descendência, a igreja de Curitiba,
por vê-lo. A igreja por onde passamos, a cidade, a sociedade precisa de avançar, nós não somos eternos, mas se nós vivemos as promessas de Deus, os valores de Deus, as promessas de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus aqui na terra, aquilo que tu tem construído aqui nessa terra, não vai ficar em vão. Os teus filhos darão continuidade, deixa eu repetir, os teus filhos darão continuidade, aquilo que tu tem construído, aquilo que tu tem projetado. E ainda mais, assim como o autor deste salmo, Salomão, aparentemente até se perdeu no final, né? Mas Salomão é claro que foi salvo. Nunca aceita essa heresia de alguns pseudos teólogos, vem colocar em dúvida a salvação de Salomão. Salvação foi salva, e quem prova isso é Jesus, porque Jesus jamais iria mencionar o nome de alguém que não foi salvo, e Jesus mencionou: está aqui quem é maior do que Salomão, aleluia. Então, meus irmãos, Salomão, por mais que tenha tido altos e baixos e se perdido na visão de alguns, mas Salomão foi mais longe do que Davi. É claro que profeticamente o reino está sobre a geração de Davi. A Bíblia diz: Jesus, filho de Davi, Jesus virá e assentará sobre o trono de Davi. Uma promessa específica, perpetuou o nome de Davi. Mas não há sombra de dúvida do sucesso durante o período que viveu aqui na terra, mais de Salomão do que de Davi, porque isso é bíblico, e está no versículo de número 4, sabe o que eu estou dizendo? Que os seus filhos, a sua descendência futura, ela irá mais longe do que você, ela vai produzir mais do que você, será mais próspera do que você, e assim nós teremos ser, aleluia. Estamos vivendo uma terceira década do século 21, ano de 2024, daqui 20 anos, a próxima geração, que são os jovens de hoje, precisa de estar mais próximo do que nós, conhecer mais de Bíblia do que nós, melhor de oração do que nós, mais crente do que nós, ganhando mais vida do que nós. Essa igreja precisa de estar triplicada, precisa de ser movida. Aqui tem que virar futuramente somente uma congregação, é preciso de ser 5 vezes maior, lá na Avenida Integração, no melhor lugar da cidade, porque os filhos, oh glória, aleluia, os filhos, versículo 4, são como flecha. Estou com meu corpo arrepiado aqui, aleluia. Alegre no Senhor, se prepare, gaste tempo com teu filho, com a tua filha, com a tua família. Isto edifica, proteja, desfruta, mas preserve, passa para as gerações futuras, passe para as gerações futuras, aleluia. Em toda a minha vida, meu irmão, desde quando me entendo por gente, eu lembro do meu pai no púlpito pregando a palavra de Deus, né? E hoje se eu prego aí em várias cidades, muito mais do que onde ele já foi, que ele não teve um ministério de pregação, mas de pastoreio já há 50 anos, eu reconheço, porque ele é o arco na minha vida, mas eu fui a flecha e ele está me lançando. Só que tem um porém: os meus filhos vão mais longe do que eu, porque eu daqui um tempo eu deixarei de ser flecha, eu passarei a ser arco, aí eu vou lançar os meus filhos, filhos biológicos, filhos espirituais, filhos ministeriais, que Deus me darão, vão mais longe, quem entende isso, vão mais longe. A flecha tem um alvo, a flecha tem um alvo. Aleluia, 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 oh glória, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Para a flecha ser lançada, precisa do arqueiro, mas precisa também do arco. A flecha, na época que foi escrito, era uma arma de guerra. Hoje é justamente apenas algo esportivo, mas a Bíblia nos ensina muito com a flecha. Vamos lá para Isaías capítulo de número 49, Isaías 49 a partir do versículo 1, aleluia. Isaías 49 versículo 1 diz aqui, este texto fala do próprio Cristo, é um texto profético, mas tem a ligação de tudo que eu estou falando. Olhe, ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as estranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, aleluia,
Verso 2: fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu. Me pôs como uma flecha suja, não, cheia de farpa, não, mas como uma flecha limpa. Ninguém me escondeu na sua aljava. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. A flecha tem três fases. A flecha, a primeira fase da flecha, dá um quebra-língua. A flecha tem três fases. A primeira fase da flecha é quando o arqueiro pega a flecha e ele então dá uma polida na flecha, ele limpa a flecha, ele prepara a flecha para ser lançada. Quando a flecha está preparada, pronta para ir para o alvo, o que o arqueiro faz? O arqueiro logo lança ela, não. Ter trazido uma flecha, né? O arqueiro logo então pega a flecha e esconde na sua aljava. É o segundo período da flecha. O primeiro é a flecha está sendo polida, está sendo preparada. E tem gente que já está entendendo. Tem flechas aqui no meio da mocidade, tem flechas aqui. E aleluia, o problema não é nem a idade, porque a idade é só um número, é só um detalhe, na verdade. Aleluia, existem flechas por aqui, que você ainda está no tempo do preparo. Deus está te preparando, Deus está te tirando as farpas. Aleluia, cada prova é uma farpa que Deus está tirando. Deus está com aquela faquinha fina assim, ó, e deixando ela fininha. O arqueiro é o nosso Senhor Deus Jeová. Ele é o arqueiro, oh glória. Está preparando a flecha. Aí quando tiver preparado, tirado as arestas, perdido o orgulho, a soberba, largado os pecadinhos, os pecadão, os seus vícios que tu acha que é virtude, tudo preparado, aí você pensa, agora Deus vai me lançar. Não. O que o arqueiro faz? Esconde. Tem o tempo da espera, tem um tempo que ninguém te vê, tem um tempo que ninguém nem sabe o teu nome. É o tempo de você estar escondido na flecha de Deus. Mas chega o tempo que o arqueiro agora pega o arco. E eu amo isso, pega o arco. Sabe por quê? Porque a flecha não tem como o arqueiro, que é Deus, lançar ela sem arco. Ou seja, tem gente independente, tem gente que está achando que pode ir muito longe sozinho, que não depende de ninguém. Tem um movimento aí satânico, malvado, dos desigrejados, achando que não precisa de pastor, não precisa de líder, não precisa de igreja. Tem uma geração de jovens aí achando que é mais inteligente que o pai, só porque é tecnológico, achando que sabe mais do que a mãe, só porque tu tem aí 100 mil seguidores no TikTok e tu sabe consertar o telefone, a tecnologia. Isso não importa nada. Tu precisa do teu pai, tu precisa da tua mãe, tu precisa do líder, tu precisa do pastor, tu precisa da igreja, porque para a flecha ser lançada, precisa do ar. Precisa do ar. A flecha não vai sozinha, ela precisa do arco. Aleluia, aleluia. Tem gente aqui que já foi flecha, que vem anos sendo flecha, mas chega o tempo que Deus diz, não, tu já não é flecha mais, agora o time é outro para você. Qual que é, Deus? Discernimento para entender o tempo. Agora é o que, Deus? Agora eu vou ser flecha, mas não, agora tu vai ser arco. Agora eu vou te usar para lançar as flechas. Eu estou pregando nesta noite que tem o tempo de ser flecha, mas tem o tempo de ser arco, tem o tempo de ser flecha. É quando o arqueiro te pega, depois de preparado, depois de colocado na aljava, e te lança ao alvo. É os 3 tempos da flecha. Flecha polida, flecha sendo preparada, a primeira fase. Flecha sendo guardada na aljava do arqueiro, a segunda fase da flecha. Terceira fase da flecha é o lançamento, é o alvo. Quem lança é Ele, quem dá ordem é Ele, o tempo é dele, oh glória, aleluia. Mas quando Ele pega a flecha que está guardada, que já está preparada, meu Deus, aí precisa do arco. Com carinho, fala com o irmão do seu lado aí, tu é flecha ou tu é arco? Tu é flecha ou tu é arco? Tu na fase da flecha ou está na fase do arco? Aí quando chega o tempo de lançar a flecha, Deus precisa dos arcos para a flecha ser lançada. Aí é o tempo em que o arco, meu irmão, ele tem que ser, ela é espécie de um abraço, ele tem que ser
dobrável. O arco precisa de ser flexível. O arco precisa de ter a flexibilidade. Se ele não dobrar, aí, meu irmão, chega numa fase. Tem gente que já foi flecha, mas chega uma frase que Deus diz para você: agora tu é arco. E aí, às vezes, talvez alguém já está com a idade avançada, já é pai, já é avô, já é bisavô, e não entende nem a prova e nem a dificuldade. É Deus dizendo assim: não, deixa eu te curvar só um pouquinho, porque tu já passou da fase da flecha. Agora tu é arco. Agora, aí quando Deus dá aquela curvada assim, às vezes dói, mas é Deus se preparando para ser arco, para lançar muitas flechas. Oh glória, oh glória, oh glória. O tempo de ser polida a flecha, tempo de ser guardado e tempo de ser lançado. Para ser lançado, Deus usará alguns arcos. E eu estou pregando aqui nesta noite. Aqui tem flecha sim, tem flecha que Deus só tira na aresta, tem flecha que está guardada, mas tem flecha que já está pronto para ser lançada. E aqui também não tem só flecha nesta noite não, aqui também tem arco que está sendo moído por Deus, tem arco que está sendo curvado por Deus. É Deus se preparando, porque está na hora de lançar flecha, está na hora de lançar flecha, está na hora de lançar flecha. Quem recebe essa palavra nessa? Aleluia. E sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo, queridos pastores que está aqui, pastor Zacarias? Que tanto o arco quanto a flecha, tanto o arco quanto a flecha, eles não têm poder sobre si mesmo. O arco está onde? Na mão do arqueiro, que é Deus. A flecha está onde? Está na mão dele também. Ei, visto, tanto o arco como a flecha está nas mãos do arqueiro, que é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ambos nas mãos, ambos nas mãos, e no tempo do arqueiro. Meu irmão, isso é lindo. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Estava dizendo agora para os jovens, todos nós dependemos. Para a flecha ser lançada precisa do arco, precisa do arco. O arco para ser lançado precisa estar na mão do arqueiro. Todos nós dependemos de Deus, todos nós dependemos de Deus. Você tem aqui, ó, esse dia eu ouvi uma ilustração muito linda, de um obreiro nosso aí, que ela só que diz: o celular está aqui, o celular ele é quase completo, aqui você resolve tudo, você faz transferência, você recebe transferência bancária, tem a Bíblia aqui, tem um monte de porcaria aqui também, tudo que você quiser está aqui, mas o celular não é autossuficiente. Tem uma hora que a bateria acaba, ele precisa de uma bateria. E quando ele descarrega, você tem que pegar o carregador. Eu preciso do carregador, mas o carregador também, mesmo se for de emergencial, igual uns top que eu vendo lá na minha loja, ele também não resolve. Ele precisa o quê? Da energia. E a energia precisa de quê? Dos cabos que vem lá da energia, lá da... Onde produz energia, gente? Como é que fala? Ali em Três Maria? Hidrelétrica. Precisa da hidrelétrica para formar energia. E a energia vem pelos cabos, pelo poste. Olha só o processo, para chegar energia na sua tomada, para você carregar o celular, aquilo que você acha que é quase independente, mas lá na hidrelétrica, para gerar energia, de que precisa? De que precisa? De que precisa lá na hidrelétrica? De que precisa? De água. Tá, e aonde que consegue água? Quem criou a água? Quem criou a forma da água? De onde que vem a água? É dele, ele é o criador da água, é ele que manda a água. Todos nós dependemos dele. Todos nós dependemos dele. Ai, marai, sunerele baracha, redane macarabas. Rebaço tenerras. Eu vou encerrar agora do jeito que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você já entendeu as fases da flecha. Você já entendeu que a flecha precisa do arco. Você já entendeu que a flecha e o arco está o que? Nas mãos de Deus. Aleluia. E ele que está na mão dele, e ele que tem um tempo, tudo. Porque no final nós tudo dependemos dele. Olha aqui para mim, não se perca não. Olha aqui para mim, olha aqui. Então o Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo, como que eu vou terminar a mensagem dessa noite dizendo, o Espírito Santo comunica com alguém aqui, com pessoas aqui, que Deus está falando diretamente. Você é flecha, eu vou te lançar. Não sei que faz, tu está sendo polido, guardado ou pronto para ser lançado. Você, que o Espírito Santo diz, você é flecha,
Eu vou te lançar, coloca de pé. Só você que se põe como flecha nesta noite. Só quem se coloca como flecha, não é a igreja toda não. Só quem se coloca como flecha. Fica de pé, cadê? Tem ninguém que se põe como flecha? Tem um, tem duas flechas, tem três flechas. Só você que se põe como flecha. Tem 4 flechas, 5 flechas, tu vai ser lançado. Agora escuta. Tem muita flecha, escute aqui, escuta para você entender. Sente todos agora, sente, você vai ficar de pé de novo. Sente todos. Deixa eu fazer o contrário que vai ser melhor. Você que está aqui, que já foi flecha, mas Deus está te falando com você, agora chegou o tempo de você ser arco. Só quem que se coloca como arco, para lançar outros, para fazer aquilo que tu já fez na igreja, para fazer aquilo que tu vem fazendo. Só os arcos tem que ser os mais velhos, né? Os mais novos não pode ser arco, é flecha ainda. Cadê os arcos? Coloca de pé. Só os arcos, que são os mais velhos, coloca de pé. Os arcos é só os mais velhos. Isto, fica de pé, só os arcos. Maravilha. Você teve coragem de ficar de pé, de colocar como arco. Agora é o seguinte, Deus vai te usar para lançar alguém. Deus vai te usar para lançar uma flecha. Tem mais arco, não perca a oportunidade não, só se Deus tocar, fica de pé. Tem mais arco, fica de pé. Tem mais arco, fica de pé. Tem mais arco, fica de pé. Agora olha aqui para mim. Todos abrem os olhos, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, todos os arcos. Deus vai te usar para lançar alguém, para dar continuidade àquilo que Deus já vem ministrando no seu coração há tempo. Mas agora será as flechas. Cadê quem se põe como flecha? Fica de pé. Só as flechas agora. Aqui é muito sério, meu irmão, não estou brincando. Só as flechas. Então você que é arco, você vai pegar uma flecha e vai vir aqui dentro. Você vai dizer, não é só hoje não, eu vou orar por você, eu vou te lançar. Pega uma flecha, você que levantou que é arco, pega uma flecha e vem até aqui na frente. Pega uma flecha e vem aqui na frente. Você que falou que é arco, pega uma flecha e vem aqui na frente. Vai orar por ele. Você que se pôs como arco, pega uma flecha. Os flechas levante a mão, que alguém vai orar por você. Alguém, não só hoje, você vai ter um compromisso de orar por essa pessoa, na tua casa, nos dias, isso. Você que é arco, pega uma flecha e vem na frente. Você que é arco, pega uma flecha e vem na frente. Talvez você não ficou de pé, mas tu está entendendo. Deus te chamou para ser arco. Pega uma flecha e vem à frente. Tu vai orar, Deus vai te lançar como flecha. Isso é algo profético de Deus aqui nesta noite, nesse culto da família. Deus vai te usar como arco e como flecha. Tu não vai ficar com essas arestas. Deus arranca as arestas da sua flecha. Deus se esconde no aljava e chega o tempo de Deus te lançar. Os obreiros que ficou de pé aqui, escolhe uma flecha aí, pastor Elias, presbítero Vitor, presbítero Carlos, evangelista. Pega uma flecha aí, pega um jovem desse, chega mais para frente. Deus vai usar, a continuidade vai continuar, a igreja vai crescer, as famílias não serão destruídas, o legado não vai cair por terra. Tem arco, tem flecha, tem crescimento de Deus. Ora aí, arco, por essa flecha. Ora aí, arco, por essa flecha. Ora aí, começa hoje, mas tem que ter continuidade. Começa hoje, mas tem que ter continuidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu não está esquecido, tu só está escondido. Tu não está esquecido, flecha. Tu só está escondido. Toca aí, David, eis-me aqui, vai tocando aí, daqui a pouco a gente canta. Aleluia, um rei rodeado de glória. Aleluia, tem arco e tem flecha, tu está na mão do arqueiro que é Jesus, que é o nosso Deus. Tem arco e tem flecha. O resto da igreja fica de pé, todos de pé. Vai orando aí. Vai, enquanto tu ora, Jesus te renova. Enquanto tu ora, Jesus te batiza com o Espírito Santo. Enquanto tu ora, Ele te prepara. Ele ativa os dons espirituais. É noite de arco e de flecha. Deus vai te lançar. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. A Larissa será uma flecha. Vai cantando aqui, flecha. Vai cantando aí. Um rei rodeado de glória. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha Deus preparando a flecha. Olha Deus preparando a flecha. Olha Deus usando o arco. Olha Deus usando o arco. Olha Deus usando o arco. Olha Deus preparando para lançar flecha. Seja arco, seja flecha, tu está na mão de um Deus Todo-Poderoso. O arqueiro está aqui e ele te lança. O Deus rodeado de glória, reis adorar. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, arqueiro. 24 Ministra aí, arqueiro. Ministra sobre essa flecha. Ministra sobre essa flecha. Ministra, batiza com o Espírito Santo, Jesus. Enche, Jesus, tira todas as arestas. Arranca as arestas, Jesus. Arranca as arestas. Ai, mandai. Ai, na casa. Ai, na basta. Olha aí. Olha Deus preparando flecha. Olha Deus usando arqueiro. Olha Deus preparando. Vem cá, Juninho. Vem cá, Juninho. Olha aqui. Continua cantando, Lari. Olha aqui. O arqueiro é assim. Abraça aí a sua flecha, arqueiro. Abraça aí. Abraça aí, arqueiro, a tua flecha. E fica, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem e purifica. Eis-me aqui, estou disponível. Então abraça essa flecha, arco. Deixa Deus se usar para lançar. Só pra ti servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, sim. Somente para tua glória. Somente para tua glória. O arqueiro está na mão de Deus. Somente para tua glória. Então me toca, Senhor. Vai dando glória, flecha. Vai dando glória, arqueiro. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem, purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem, me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fizeste vivo só pra ti servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção. Meu Deus! Renova, Jesus! Ativa com o Espírito Santo! Ativa dons espirituais! Ativa dons espirituais! Ativa dons espirituais! Levanta! Tu és uma flecha na mão de Deus! Tu não está esquecido, está só escondido na aljava.
Ora por ele aí, ora por ele aí. Ai. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo escolhido. Povo exclusivo. Tu és uma flecha escolhida por Deus. Nação santa. Dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia.